Fala pessoal, hoje nós vamos estudar aqui no Biologado o tecido nervoso, quais as células que o compõem, como se estrutura o impulso nervoso, entre outras coisas. Antes da gente começar, já sabe, né? Peço a sua ajuda, deixa o seu like aí com força, se inscreve no canal caso não seja inscrito e deixa o seu comentário aí com as dúvidas ou sugestões de mais aulas para a gente gravar aqui, que assim você me deixa muito feliz e me ajuda aqui com o canal, beleza? Bora lá então, sem mais enrolação. Pessoal, antes da gente começar a falar propriamente dito do tecido nervoso, é bem interessante que você entenda como que o sistema nervoso se organiza. E como ele se organiza? Bom, basicamente ele se divide em sistema nervoso central, que é constituído aí pelo encéfalo e pela medula espinhal, e no sistema nervoso periférico, que é subdividido aí em dois grupos, né? O grupo dos nervos, dos neurônios, que nós chamamos de somáticos, né? Que apresentam então um controle voluntário, né? Como por exemplo os nossos músculos estriados esqueléticos, que são, né, orientados aí no momento de ter a contração ou relaxamento por neurônios que fazem parte desse grupo de sistema nervoso periférico, né, os neurônios somáticos. E o que a gente chama de sistema nervoso periférico visceral ou autônomo, que são aqueles os quais a gente não tem um controle consciente, beleza? Que se subdivide em simpático e parasimpático. Na aula de hoje, não é o nosso objetivo estudar os detalhes disso daí. Por que eu estou colocando esse sistema nervoso e as divisões dele então? Porque existem diferenças, tanto nas células que os compõem, como na maneira como se dá às vezes a transmissão desse impulso. E eu vou falar disso mais para frente, por isso vale a pena você dar essa revisadinha aqui, beleza? Bom, como que se dá a organização, principalmente no sistema nervoso central? Pessoal, o sistema nervoso central, constituído por encéfalo e medula espinhal, ele é dividido em duas regiões, que nós chamamos de substâncias, tá? Ou zonas. As substâncias cinzentas e brancas. Por que existe essa diferença? Pode ver aqui que no nosso encéfalo, a região cinzenta está voltada para o lado externo, né? E na parte interna nós temos a substância branca, tá? A substância cinzenta ela é composta pelos corpos dos neurônios. A gente já vai ver o que é isso. Ao passo que a substância branca é composta então pelos prolongamentos dos neurônios, os axônios, nós já vamos ver essa estrutura. O que eu quero que você perceba? Que elas se invertem, ok? No encéfalo, o corpo dos neurônios está voltado para a parte externa, aqui, né, para a parte periférica, ao passo que na medula, o corpo dos neurônios está voltado aqui para a parte interna, e os axônios, os prolongamentos, para a parte externa. Muito bem. Quais são os tipos de célula que vão compor o sistema nervoso do nosso corpo? Os neurônios e os gliócitos, ou células da glia. Os neurônios, bem conhecidos aí, né, nós temos milhões de neurônios, são responsáveis aí basicamente pelo impulso nervoso. Ou seja, responsável por tudo. Eles que vão organizar nossa memória, o nosso raciocínio, todas as nossas ações, são todas mediadas por essa celulinha aqui. E os gliócitos, pessoal, eles são células que, de maneira geral, tá? A gente vai ver cada uma delas, são responsáveis aí pela manutenção e sustentação dos neurônios. Por quê? Os neurônios são muito especializados. Tão especializados que eles perderam capacidade, inclusive, de divisão celular. Eles não se regeneram mais. E eles têm aí que ser nutridos, que ser sustentados por esse grupo de células aqui, tá? Que são os gliócitos. Muito bem. Os gliócitos, ou células da glia, então, existem vários tipos dele, eu vou colocar aqui os principais para vocês. Tá? Os oligodendrócitos são responsáveis pela produção da bainha de mielina no sistema nervoso central. Opa, tem um errinho. Ah, não, tá certo, oligodendrócito, muito bem. Achei que era célula de Schwann. No sistema nervoso central. Professor, o que é a bainha de mielina? A bainha de mielina, basicamente, pessoal, é uma sobreposição de bicamadas fosfolipídicas que vai auxiliar no processo de impulso nervoso, que eu vou falar já já. Tá? Perceba que existe outra célula que produz bainha de mielina, né? Só que agora no sistema nervoso periférico. As células conhecidas aqui no Brasil como células de Schwann, né? Ou correto, Schwann, que são aí as responsáveis pela fabricação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Normalmente são elas que são representadas nos esquemas. Eu quero que você perceba, aqui não está mostrando outros neurônios, mas o oligodendrócito ele consegue, com seus prolongamentos, produzir bainha de mielina em mais de um neurônio. Tá? Ao passo que as células de Schwann não. Elas vão precisar, na verdade, de várias células de Schwann em um único axônio aqui de um neurônio
para produzir bainhas de mielina, tá? Então, beleza. Existe aí também um grupo de células chamadas de astrócitos. São as maiores células, né, da glia que nós temos, e elas são as células mais abundantes aí no sistema nervoso central. Tá? Função básica de nutrição, mas preenche espaço, tem uma série de outras funções, mas a principal é nutrir os neurônios. E as células responsáveis pela defesa do nosso tecido nervoso são as células da micróglia ou microglia. Pessoal, essas células aqui, como o nome sugere, são as menores células do sistema nervoso, responsável então por defesa e fagocitose, tá? Elas têm um sistema de defesa bem complexo, é bem interessante também o mecanismo de ação desse grupo de células. Então essas são as principais células da glia, que servem basicamente então para que os neurônios possam funcionar de maneira adequada. Quando nós pensamos em neurônios, normalmente vem essa imagem aqui, desse neurônio clássico, né? Um neurônio chamado de multipolar. Por que multipolar? Você perceba que ele tem vários dendritos aqui, certo? Aí ele tem o corpo celular, um axônio e os terminais do axônio aqui, conhecidos como telodendros. Bom, perceba que existem várias formas desse neurônio multipolar, tá? E também existem neurônios diferentes desses aqui, como por exemplo os neurônios bipolares, né? Ou neurônios pseudo-unipolares, que aqui está como unipolar. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Os neurônios variam em sua forma, tá bom? Não é necessariamente só assim que os neurônios vão se estruturar. Existem várias possibilidades aqui. Também nessa aula não tem como ficar entrando em detalhes de cada uma delas. E nem é necessário para o seu vestibular. O importante é você saber que existem várias formas de neurônios. Mas vamos estudar a forma clássica aqui. Essa imagem é muito comum de cair em vestibular. Fique esperto. Você tem que saber identificar tudo que está apontado aqui. Começando aqui por cima. O que é isso, pessoal? É por onde chega o impulso nervoso. Tá? Então são os dendritos. Eles são responsáveis pela recepção do estímulo. Muito bem. Aqui nós temos, pessoal, a região conhecida como corpo celular. O que tem nessa região? O núcleo, tá? Responsável por coordenar todos os processos aqui para esse neurônio continuar funcionando, e as organelas. As organelas todas se concentram nessa região também. Vamos lembrar que o neurônio é uma célula, portanto tem núcleo e tem organelas. Bom, passou do corpo celular, nós temos então o início do axônio, também conhecido como neurofibra. A função do axônio, que se prolonga por todo esse caminho aqui, é a condução do impulso nervoso. Então o impulso chegou aqui pelo dendrito, é transmitido pelo axônio e passa nessa única direção. Tá? Perceba que o axônio tem uma série de especializações, a começar por esse grupo de células, que nós já comentamos, as células, né, que fazem parte da glia, né, as células de Schwann, responsáveis pela fabricação dessas coisinhas amarelas, que é a bainha de mielina. Tá? A função da bainha de mielina é fazer com que o impulso nervoso seja transmitido mais rapidamente. Como isso acontece, nós já veremos quando eu explicar o impulso nervoso propriamente dito para vocês. Perceba que a bainha de mielina ela deixa pequenos pontos. Né? Esses pontos são chamados de nódulos de Ranvier ou nó neurofibrosos. Essa região é uma região sem mielina. Então, o que acontece? O impulso, pessoal, ele não passa por onde tem mielina. Ele pula, salta de nódulo de Ranvier em nódulo de Ranvier. Ele vai pulando. Isso é o que faz com que o impulso seja transmitido muito mais rápido, porque ele não precisa percorrer todo esse espaço aqui, né? Ele vai pulando. Então é como se, em vez dele ter que caminhar 100 km, ele tenha que caminhar só 1, porque ele só precisa andar nesses espacinhos aí. Tudo bem? Vou fechar meu WhatsApp web aqui, senão vai ficar apitando. Muito bem. Ok, pessoal. Esse impulso nervoso chega aqui no final do axônio, numa região que se ramifica, conhecida como terminal do axônio ou telodendro. Bom, a partir daqui vai ocorrer um processo que eu só vou explicar no final da aula, tá? Inclusive, não é nem nessa aula, vai ser na aula 2. Você pode clicar no link que vai aparecer para você aí, você já vai ser direcionado para lá, tá? Aula 2 de tecidos nervosos. Onde, o que vai acontecer? Aqui, pessoal, esse impulso nervoso vai desencadear um processo conhecido como sinapse. Tá? Essa sinapse pode ser entre dois neurônios ou entre o neurônio e o seu órgão efetor. Aí. Seja um músculo, um tecido que vai produzir aí hormônios, né? Uma glândula, enfim. Bom,
Este gráfico é bem manjado, tá? Você tem que saber ele de cor e salteado, porque ele representa justamente o impulso nervoso, que aqui está representado com esse nome, potencial de ação. Então, esse gráfico explica como que se dá a formação do impulso nervoso e a transmissão dele. Pessoal, é o seguinte, para eu explicar isso para você, é importante que você tenha alguns conhecimentos prévios. Tá? Que conhecimentos prévios? Existe uma diferença na concentração de íons. Existe uma diferença na concentração de íons no interior da célula e no exterior dessa célula. Tá? No interior de uma célula, nós temos mais íons potássio. E no exterior, fora da célula, nós temos mais íons sódio. Quem mantém essa diferença de concentração é uma bomba chamada bomba de sódio e potássio. Tá? Eu estou só fazendo esse remember para conseguir explicar isso para vocês. A bomba de sódio e potássio ela joga 3 sódios para fora, que é positivo, então joga 3 cargas positivas para fora e 2 para dentro, 2 potássios para dentro. Portanto, existe um déficit na parte interna de íon e íon positivo. Né? O que acontece, pessoal? Isso faz com que o meio externo da membrana seja carregado positivamente em relação ao meio interno da membrana. Então, dentro, na parte interna, voltada para dentro da célula, a gente considera que a membrana em estado de repouso é negativa. E fora, ela é positiva. Então, este gráfico, agora sim eu vou começar a explicá-lo, ele começa do repouso. Ou seja, ele começa considerando que dentro da célula, nós temos aí, então, uma carga negativa. Tudo bem? Ela está em repouso nesse caso. Aí o que acontece? Vem um estímulo. Se você está me vendo, se você está me escutando, significa que eu estou promovendo um estímulo tal no seu sistema sensorial da visão e no seu ouvido, que eu estou conseguindo fazer com que os seus neurônios produzam esse potencial de ação. Se eu falar muito baixinho, vocês vão deixar de me escutar. Eu falei o negócio, mas vocês não me escutaram. Por quê? Porque eu não consegui gerar um estímulo que seja forte o suficiente para produzir um potencial de ação. Tá? O que significa ser forte o suficiente? Pessoal, significa que a cada estímulo eu consigo promover em vocês a entrada de sódio nos neurônios. Portanto, ele deixa mais positivo dentro da célula, certo? Se estava menos 90, por exemplo, chegou a menos, sei lá, menos 80 aqui. Só que eu não consegui promover uma entrada de sódio suficiente falando muito baixo. Agora, se eu falar numa altura que você está me escutando, eu consigo promover uma entrada de sódio suficientemente até atingir esse limiar que nós chamamos aqui. O que é esse limiar? É um ponto de inflexão. Se eu conseguir atingir esse limiar, conseguir deixar a membrana interna do seu neurônio sensorial, né, nessa voltagem, menos 55 milivolts, por exemplo, isso aqui é um potencial que existe, nesse momento vão se abrir muitos canais que a gente chama de voltagem dependentes, ou seja, eles dependem de eu atingir essa voltagem para abrir, de sódio. E aí entra um monte de sódio no meu neurônio. Eu vou falar tudo isso de novo daqui a pouquinho, tá? Entra um monte de sódio, a tal ponto que momentaneamente fica positivo na parte interna da membrana, tá? Na parte voltada para o interior da célula. Esse processo nós chamamos de despolarização. E nesse momento eu digo que eu tenho um impulso nervoso acontecendo, eu tenho um potencial de ação. Potencial de ação, então o impulso nada mais é do que uma inversão, né, da carga natural. O normal, vamos dizer assim, o repouso seria negativo dentro e positivo fora. Nesse momento está positivo dentro e negativo fora, graças à entrada de sódio na célula. Muito bem. Após acontecer isso, o impulso nervoso, eu tenho uma regularização desse processo, que a gente chama de repolarização. Como? Abrindo canais de potássio, voltagem dependente. Tá? Quando eu abro os canais de potássio, como eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora, esse potássio sai da célula por um processo de difusão facilitado. Esse potássio sai, né? Se eu estou perdendo íons positivos, eu volto a ficar negativo. Perceba que às vezes, pessoal, ele fica até mais negativo do que é em repouso. É o que a gente chama de hiperpolarização. E aí, o que acontece?
entrou muito sódio, saiu muito potássio. Eu preciso regularizar tudo isso. Nós temos um mecanismo chamado bomba de sódio-potássio que regulariza. Cata o potássio que está lá fora, joga para dentro. Pega o sódio que está dentro e joga para fora, até que a célula consiga atingir o estado de repouso novamente. Tá? O que acontece? Enquanto a célula não atingir o repouso, não é possível que tenha outro impulso nervoso nesse neurônio. Então, esse período que demora, que é muito rápido, né, milissegundinho, pessoal, é chamado de período refratário. Tá? Muito bem. Então, perceba que existe um negócio interessante chamado lei do tudo ou nada. Não tem potencial de ação mais forte ou mais fraco. O potencial de ação é sempre o mesmo. Tá? Ele sempre bate aqui e fica. É sempre o mesmo. Tá? Então, ele é igual, independente da quantidade de estímulo. Tá? A resposta será sempre a mesma. Se eu conseguir atingir o limiar, eu chego nesse potencial de ação. Professor, então como é que eu consigo escutar mais alto ou mais baixo? Né? Pessoal, aí é uma outra coisa. Eu consigo estimular mais ou menos neurônios. Essa é a ideia. Mas cada neurônio que for estimulado, sempre ele vai ter o mesmo potencial de ação. Tudo bem? Ok. Agora eu vou explicar com imagens novamente. Eu preciso explicar novamente isso porque os alunos costumam ter muita dúvida nesse tipo de gráfico. Então eu vou com bastante calma. Então perceba que nós temos o gráfico, né? Nós temos o potencial de repouso aqui, e aí começou um estímulo. No momento que atingiu o que a gente chama de limiar, aí entra a lei do tudo ou nada, né? Abre os canais de sódio, tá aqui, ó, o neurônio aqui, entra sódio, fica positivo dentro. Olha lá, o detalhe aqui, entra sódio, tá? Presta atenção que agora vai te ajudar. Entra sódio. Entrou um monte, a gente chama de despolarização. Atingiu o potencial de ação aqui em cima, que é o impulso nervoso. Aí fecha os canais de sódio e abrem os canais de potássio. Sai potássio agora. Né? Então eu estou perdendo íons positivos. Volta a ficar negativo dentro da célula. E aí, pessoal, hiperpolarização, eu regularizo isso. O potássio que saiu eu jogo para dentro, o sódio que entrou eu jogo para fora através da bomba de sódio-potássio. Beleza? Bom, eu quero lembrar para vocês que esse processo que eu estou explicando só ocorre nos nódulos de Ranvier. Então, toda essa região de bainha de mielina não vai ocorrer esse processo. Imagina que tivesse que ocorrer esse processo por todo esse caminho aqui, como ia ser muito mais lento, mais gasto de energia, né? Não ia ser legal, pessoal. É por isso que, inclusive, muitas doenças degenerativas estão relacionadas aqui com a destruição da bainha de mielina. Eu posso citar para vocês a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, né, conhecida como ELA, uma doença neurodegenerativa em que a pessoa ela vai perdendo bainha de mielina e perdendo então a capacidade de uso adequado desses neurônios. Né? Também tem a esclerose lateral amiotrófica. Enfim, nós temos uma série de doenças neurodegenerativas aí relacionadas, tá? Então tá aqui, pessoal, o regresso do potencial de repouso. Não é fácil isso, eu recomendo que você volte, escute de novo o que eu falei, enfim, até isso entrar na sua cabeça. Bom, esses neurônios se organizam na forma de nervos, tá? E eu quero fazer um paralelo com a aula de tecido muscular, lembra que tem no canal também essa aula, tá? Aqui também, pessoal, os nervos, eles são revestidos por tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo que reveste diretamente a célula, o neurônio ou o axônio, é chamado de neurofibra. O conjunto de neurônios a gente chama de feixe, tá? Também tem um tecido conjuntivo chamado perineuro, que vai revestir os feixes. E o conjunto de feixes nós chamamos de nervos. Então, um nervo, na verdade, é um conjunto de muitos e muitos neurônios. E ele é revestido por uma substância aí conjuntiva, né, do tecido conjuntivo, chamado epineuro. Muito bem. Quando a gente pensa em nervo, conjunto de neurônio, nós temos nervos conhecidos como aferentes ou sensoriais, que são aqueles que recebem estímulos e transmitem até a medula e o encéfalo. Aí o nervo é aferente quando todos os neurônios dentro dele têm essa característica. Os nervos podem ser eferentes, isso eu estou falando de sistema periférico, né? Ou motores, quando eles levam a resposta do sistema nervoso central para os órgãos efetores. Aí eles são chamados de eferentes ou motores. Existem também, aqui,
os neurônios conhecidos como interneurônios ou neurônios associativos, pessoal. O que eles fazem? Eles podem estabelecer ligações entre os neurônios receptores e os motores, tá? Normalmente presentes ali na medula. E existem também os nervos mistos, que vão conter, né, alguns feixes de neurônios receptores e outros de motores, né, de aferentes e eferentes. Bom, tá aí um esqueminha representativo do neurônio associativo na medula aqui. Muito bem. Essa parte de sinapse, então, eu peço que você assista na outra aula, senão vai ficar muito longo e cansativo para vocês. Então, a parte de sinapse elétrica, sinapse química, como é que funciona, tudo isso estará na aula Tecido Nervoso 2. Fechou, pessoal? Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se ainda não deu seu like, deixa o seu like aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. E até a próxima aula. Valeu, galera!